estamos tão ocupados que já não mais pertencemos. Tão indiferentes que deixamos de cuidar. Tão vaidosos que não mais nos rendemos. Tão apegados ao que temos que já não mais sabemos confiar. Quais são os seus espelhos mágicos? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Comunidade Encontra. Uma alegria poder estar com você aí na sua casa, no seu celular, no seu carro, no seu laptop. Esse espaço, esse canal tem como objetivo compartilhar as nossas reflexões que acontecem aqui no contexto da nossa comunidade. Você é sempre convidado a compartilhar esse canal com seus amigos, com seus familiares. Para você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, é sempre convidado a estar presente também nos nossos encontros que acontecem aqui no auditório ático do Centro Empresarial Terra Firme. Se você mora em outros estados, em outras cidades ou até mesmo em outros países, como é bom estar aí na sua casa, aí na sua rotina, mesmo que à distância. Mas é uma alegria muito grande termos esse momento aqui de reflexão acerca das séries de mensagens da nossa comunidade. Muito bem, hoje nós encerramos essa série chamada Espelhos Mágicos. Dentro dessa temática dos espelhos mágicos, hoje nós conversaremos a partir desse tema, quando nunca é o bastante. Quando nós olhamos no espelho e encontramos a insatisfação, a sensação do sempre quero mais. E qual é a consequência dessa postura de vida? É o cansaço. Nós vivemos na cultura do cansaço. Pois bem, quando nós falamos do cansaço, existem duas dimensões que a gente precisa considerar e distinguir. De um lado, existe o cansaço que é natural. Você pode chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e naturalmente se sentir cansado, ou seja, existe uma dimensão do cansaço e do estresse que em determinado nível é tolerável. Por outro lado, o cansaço que nós queremos focar está atrelado ao esgotamento. Em meio à rotina dos nossos dias, o acúmulo de atividades, o sistema de trabalho contemporâneo, as demandas familiares, todo esse combo nos conduz a um cansaço e esgotamento que muitas vezes não é saudável. É a tirania do nunca é o bastante. Nunca é o bastante ter mais, nunca é o bastante ser maior, nunca é bastante ter. São as pressões do mundo contemporâneo. Mas perceba que interessante, havia uma época em que essa pressão ela era unicamente externa, ou seja, do chefe, do patrão, do faturamento, do mercado, das metas, etc. Mas hoje, essa pressão ela é muito mais interna, ela vem de dentro. Eu preciso mostrar para os outros que eu sou um CEO. Eu preciso sustentar o olho do outro com o meu sucesso. O meu colega da faculdade, olha o status, o nível de vida que ele já alcançou. Eu não cheguei lá ainda não. Eu preciso ter esse mesmo nível. É uma pressão para querer mais e mais visibilidade, mais status social, enfim. Isso me faz lembrar daquela frase de campanha do Barack Obama anos atrás. Yes, we can. Sim, nós podemos. Eu posso me tornar o que eu bem querer. Eu posso viver uma vida sem limites. Eu posso ser um você SA. Qual é o problema desse ritmo de vida? O problema é que nós começamos a testar os nossos próprios limites e a consequência disso é o que nós chamamos de esgotamento, de cansaço e de burnout. Dois exemplos da sétima arte que expressam esse padrão de vida do nunca é o bastante. Primeiramente, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Para mim, um clássico, uma verdadeira, entre aspas, profecia da cultura contemporânea. Um filme
de 1936, extremamente relevante, que revela um pouco desse DNA da cultura do mundo contemporâneo. O filme fala sobre essas pressões do mundo moderno, o trabalho sem propósito, a rentabilidade como alvo último de vida. Há inclusive uma cena onde o Charlie Chaplin ele está trabalhando e apertando parafusos numa linha de produção. E quando ele termina o expediente, ele sai da empresa e continua apertando parafusos, mas um parafuso imaginário. Ou seja, o trabalho que está impregnado, o trabalho se torna um meio para saciar um rombo da alma, onde nunca é o bastante. Essa é a crítica do filme. O segundo filme, O Cisne Negro. O filme fala da história de uma bailarina de muita qualidade, de muitos dons, mas que se autodestrói. Não há limites. Uma busca pela perfeição. Uma busca que não tem fim. O pastor e escritor Wayne Cordeiro, ele fala sobre o equilíbrio entre a vida familiar e a profissional. Para ele, não existe esse equilíbrio no sentido de 50-50. Como se você conseguisse na vida equilibrar 50% do seu tempo na vida pessoal, 50% do seu tempo na vida profissional, não. O que existe são momentos em que você precisa avançar na dimensão profissional por causa de uma situação específica, ou você precisa avançar no cuidado da família porque o filho precisa de uma atenção especial, porque é uma questão de saúde envolvendo na família, ou seja, a dinâmica, a gestão da vida, ela acontece muito mais nessa percepção de momento. Qual é o meu momento de vida? O problema acontece quando não tenho mais a percepção desse momento atual. Aí eu avanço naquilo que é profissional, eu avanço naquilo que é acadêmico, e eu acabo esquecendo da minha vida pessoal, eu acabo esquecendo da minha vida profissional. Por exemplo, jovens que se perdem pela busca incansável pela perfeição no vestibular, pais que se perdem pela busca incansável pela promoção. Muitas pessoas se perdem nesse processo porque vivem nessa tirania do nunca é o bastante. Essa é a cultura, o diagnóstico que nós temos da vida pela qual nós vivemos no mundo com a marca do pecado. Enfim, qual é o caminho que a sabedoria bíblica nos oferece? Acompanhem comigo um texto no Evangelho de Marcos. As notícias a seu respeito, ou seja, de Jesus, se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia, ou seja, visibilidade. O que Jesus fazia estava dando ibope. Ele fazia com excelência e estava gerando popularidade, ele estava se tornando conhecido. O termo espalhar aqui, ele enfatiza a ideia de que é uma fama que ganhou pernas. Assim, não foi algo que Jesus construiu para si. Ela simplesmente aconteceu. Agora perceba que essa fama de Jesus não foi algo meramente pontual. As notícias se espalharam por toda a Galileia, ou seja, abrangência. A Galileia, ela equivale a o que seria metade da região da Grande Florianópolis hoje. Então, considerando a mobilidade da época, certamente esse é um bom escopo geográfico. Essa boa fama, essa boa reputação de Jesus, ela não foi pontual, mas ela se espalhou. E qual foi a consequência disso? O texto continua dizendo que aquilo que Jesus estava fazendo, além de gerar boa reputação, estava dando bom trabalho. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Ou seja,
A noite tinha chego, aquele momento em que você quer estar com a sua família, comer uma pizza e de repente o povo leva a Jesus todos os doentes à porta da sua casa. Você pode ter ou experimentar cansaço e esgotamento por pelo menos 3 motivos. O primeiro deles, porque o que você faz bem, você faz com excelência e isso gera mais trabalho. É o exemplo de Jesus. A visibilidade de Jesus não era fruto de uma busca incansável da alma, do nunca é o bastante, eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso fazer para ser aprovado, não. A visibilidade, a boa fama, a boa reputação de Jesus aqui é fruto da missão e obediência ao Pai. O problema é quando nós, pecadores, não conseguimos dizer a palavrinha chega. Chega, por hoje basta. A boa excelência, aquilo que nós fazemos, quando nós fazemos bem, irá gerar mais trabalho. Mas essa palavrinha especial, por hoje chega, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Agora, um segundo motivo porque temos cansaço e esgotamento é porque o que você faz, você não faz bem. Aí há necessidade de retrabalhos, de reajustes, e isso gera estresse, isso gera desgaste na família, aí se torna uma pessoa de relacionamento difícil e assim por diante. E por fim, o seu cansaço, ele pode também ser fruto de uma insaciabilidade da alma. Eu sempre quero mais. Nunca é o bastante. É como essa conhecida música do Rolling Stones narra de uma forma excepcional. Eu não consigo ter satisfação. Eu não consigo ter satisfação, porque eu tento. Eu não consigo. Quando eu estou dirigindo o meu carro e aquele homem vem no rádio e ele está me dizendo mais e mais sobre alguma informação inútil que deveria incendiar a minha imaginação. Ou seja, o lado negativo do marketing, ele tem justamente esse objetivo, de incendiar a nossa imaginação. Como assim? Quando nós somos bombardeados com a última bugiganga tecnológica, é o canto da sereia para que a gente tenha mais e mais. O TikTok, por exemplo, ele foi desenhado justamente para isso, para que nós tenhamos estímulos ou uma busca incansável onde cada vídeo sugere que o próximo é ainda melhor. Perceba como essa música, ela oferece um diagnóstico perfeito do que é a nossa cultura. Nós vivemos nessa tirania do nunca é o bastante. Mas voltando ao nosso texto, a pergunta que não quer calar: qual foi a postura de Jesus diante da sua visibilidade? Sabe o que ele fez? Ele não se gabou na sua visibilidade e ele muito menos postou isso no Instagram. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eis uma disciplina que a sociedade contemporânea esqueceu: solitude e silêncio. Nos tempos em que vivemos, é um absurdo falar que você vai ficar sozinho, que você vai ficar em solitude. E aqui Jesus enfatiza esse tempo de solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude aqui é no sentido de buscar a percepção da vontade de Deus nas nossas vidas. Grande parte das nossas enfermidades e esgotamento, elas são decorrentes de uma sociedade que é avessa a essa solitude, ao silêncio. É uma sociedade que não sabe dizer não, onde a gente não sabe dizer não ao que vai trazer mais dinheiro para a gente não sabe dizer não ao que vai roubar o nosso tempo com o que realmente importa, e assim por diante. Esse livro, A Sociedade do Cansaço,
do filósofo coreano chamado Byung-Chul Han tem sido muito bem recebido em círculos cristãos nos últimos anos, mesmo que ele não seja um escritor cristão. Em determinado momento ele afirma: hoje estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. Não é interessante? Em meio à nossa vida ativa, das demandas ao nosso viver, a gente precisa viver mais e mais. A gente precisa viver e experimentar e aproveitar a cada momento. Em meio a essas demandas da vida ativa, Byung-Chul Han traz como uma solução o equilíbrio com uma vida contemplativa. É exatamente isso que Jesus faz dentro do nosso texto. Jesus nos traz um exemplo nesse texto da vida contemplativa, a solitude com Deus. Vida contemplativa, ela também acontece quando você mastiga o alimento sentindo gosto. Vida contemplativa também acontece no relacionamento sexual nos casamentos. Contemplar o outro. Há estatísticas que falam sobre essa ausência de relacionamento sexual no casamento e isso afeta a vida da família. Na contemplação do outro, a vida contemplativa, no servir ao outro, no relacionamento sexual. A vida contemplativa também acontece quando você organiza espaço na sua agenda para a vida em comunidade. Havia um tempo que essa vida ativa, ela acontecia somente em dia de semana. Trabalho, estudo, trabalho, estudo. Hoje, esses compromissos da agenda cheia, da vida ativa, invadiram o final de semana. É como se nunca é o bastante. A gente sempre precisa fazer mais e mais. Mas qual foi a prática de Jesus? Jesus saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos diz que Jesus estava em solitude, na presença de Deus, orando, ouvir a voz de Deus. Percebam o ritmo de Jesus: trabalho, oração, vida ativa, vida contemplativa. Mas um fato novo acontece. Simão, Pedro e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: Jesus, todos estão te procurando. Jesus, por que você está perdendo tempo orando? Jesus, a agenda é cheia. Jesus, o trabalho que a gente fez ontem não é o bastante. Jesus, vamos nessa, vamos trabalhar. Nós somos uma sociedade à la Pedro, uma sociedade que não pode ter solitude, somente vida ativa, onde nunca é o bastante. Mas olha o que Jesus responde: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus não se pautou à ansiedade de Pedro. Essa resposta de Jesus, ela parece simples, mas é uma resposta que não é orientada pela ansiedade, mas fruto de uma pausa, fruto da consciência do seu chamado, fruto de solitude e oração. O que esse texto nos ensina hoje, a partir dessa postura de Jesus? Ela nos ensina sobre a necessidade da pausa, a pausa mental, pausa de estímulos, excesso de informações, de notificações, pausa na obsessão pelo desempenho, pausa na imperatividade social, essa compulsão de sempre estarmos ligados, conectados, pausas no trabalho, momentos em que podemos dizer chega, por hoje é isto. Pausa nos equipamentos eletrônicos, pausas de pensar obsessivamente em problemas, as nossas insônias. E se eu não consigo ter essas pausas, qual é a procura, qual é a ajuda que você vai buscar nesse sentido no cuidado pastoral? Pausas na insatisfação. Essa atitude de Jesus tem muito a nos ensinar
na condução das nossas vidas, onde a vida ativa nele, mais vida contemplativa nele, é igual a descanso nele. Vida ativa com vida contemplativa é igual a descanso. Concluindo, em 2005, um escritor americano chamado David Foster Wallace, um ateu, proferiu um discurso na graduação de uma universidade americana, que também foi publicado no jornal The New York Times. Veja o que ele diz em determinado momento da palestra. Não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. Tudo aquilo que bloqueia o nosso relacionamento com Deus é adoração. Qualquer coisa que você adorar te comerá vivo. Se você adora o dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca se sentirá o suficiente. Porque quanto mais o homem tem, mais ele quer. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começar a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes, até que você finalmente seja enterrado. Pesado não, mas não acabou. Adore o poder. Você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore o seu intelecto. Sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido. Esse autor, David Wallace, em setembro de 2008, poucos anos após esse discurso, ele cometeu suicídio. Ele tirou a própria vida. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que você adorar, isso te comerá vivo. O que Jesus nos ensina é um caminho oposto. Jesus não traz até nós uma demanda. Jesus não nos traz até nós uma busca incansável pela insaciabilidade da alma. Ele é aquele que vem até nós e nos preenche com sua graça e com seu amor. E a partir disso, ele faz um convite de descanso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre mim, sobre vocês, o meu jugo e aprendam de mim. E vocês encontrarão o quê? Descanso. Descanso para suas almas. Talvez hoje seja o dia em que você precise fazer uma revisão de vida para encontrar descanso. Porque essa é a matemática de Jesus. Vida contemplativa nele, mas vida ativa nele é igual a descanso nele. No mundo onde nunca é o bastante, viver com Jesus é a nossa satisfação. Que a graça e o amor de Jesus Cristo estejam na sua vida e na sua família ao longo dessa semana. Assim nós encerramos essa série de reflexões Espelhos Mágicos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.